Oi, gente, eu sou a Rúbia, eu sou designer de ambientes formada pela UENG e eu vou contar para vocês um pouquinho do que foi o meu TCC. Eu desenvolvi uma monografia que o tema é a contribuição do design no desenvolvimento escolar de crianças surdas. Eu cheguei no tema muito pelo meu interesse no design universal, nas abordagens da educação e também por algumas observações, como perceber a carência de estudo sobre as consequências da surdez, o alto índice de analfabetismo entre pessoas surdas. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem mais ou menos 11% de analfabetos surdos, comparado a 3% de analfabetos ouvintes. E também por entender que para a educação ela ser eficiente, ela tem que atender essas necessidades. Os meus objetivos no trabalho eram compreender as necessidades da criança com deficiência auditiva, entender como funcionam as organizações de espaço dentro da escola, compreender qual que é o nosso papel como designer no desdobramento de experiências sociais, principalmente as que acontecem na escola, analisar as potencialidades do design com a educação e entender as abordagens pedagógicas inclusivas e analisar as contribuições do design para a inclusão de uma criança surda numa escola aqui de Belo Horizonte. Para isso, eu levantei um referencial teórico muito grande, muita leitura, fiz um estudo de caso numa escola municipal daqui e desenvolvi diretrizes que pontuavam quais seriam as nossas contribuições, né? O que é surdez? Surdez é a perda total da audição, que pode acontecer por questões como hereditariedade, exposição aos ruídos, traumas físicos, entre outros. O contexto da educação de surdos aqui no Brasil, a gente tem os primeiros registros sobre o século XV, em que a técnica usada era o oralismo, em que surdos tinham que desenvolver a fala, fazer a leitura labial da mesma forma que os ouvintes. E aí, só em 1857, a gente tem a inauguração da primeira escola de surdos no Brasil. Dom Pedro II convida um professor francês para vir para cá, e aí a gente começa a ter outras técnicas sendo usadas. Ainda tem um pouquinho de oralismo, mas usa um pouco do que a gente tinha de sinais aqui, com a língua de sinais francesa, e aí também, né, surge a Libras, que é a língua de sinais brasileira. E só em 2002 a gente tem Libras como sendo reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil. Em 2005, a Libras é colocada como uma disciplina curricular. A inclusão. A inclusão é um movimento que defende o direito de participação de todo mundo na sociedade, entendendo que a gente tem que ser acolhido e respeitado, independente das nossas diferenças. A gente trabalha a inclusão no design dentro da acessibilidade e do design universal, principalmente. Acessibilidade, a gente tem 6 divisões entre ela, que é a acessibilidade arquitetônica, que a gente entende que não devem ter barreiras nas edificações, nas construções que impeçam o uso das pessoas. A comunicacional, que a gente entende que essas barreiras não devem acontecer dentro da comunicação, seja ela presencial, virtual. Acessibilidade metodológica, que entende que todo mundo tem que ter acesso às metodologias de ensino. A instrumental, que visa o uso de objetos e produtos. A pragmática, que entende que não devem ter essas barreiras embutidas dentro de leis. E a atitudinal, que entende que não deve acontecer preconceitos e discriminações. Dentro da acessibilidade, né, nas normas da ABNT, a gente tem a NBR 9050, que é a principal, que é a norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Então, essa é a norma que é a principal, que trata acessibilidade, que mapeia tudo que a gente deve pensar na hora de desenvolver um espaço. Ela não relata em momento nenhum a relação do surdo com o espaço. A única vez que o surdo é citado é na parte de comunicação, que mostra qual é o símbolo da surdez. O design universal. O design universal ele também tem algumas diretrizes que entende que o uso de espaço, produtos, da comunicação tem que ser equitativo, simples, intuitivo, a informação tem que ser percebida facilmente, não pode dar tolerância ao erro, tem que gerar um baixo esforço físico, tem que ter um tamanho, um espaço para várias abordagens de uso, vários tamanhos de pessoas, tipo de uso, pensar em estar em pé, em estar sentada, várias coisas. E o design de ambientes. O design de ambientes é uma profissão que tem um caráter inventivo,
que busca incentivar as trocas culturais e econômicas. Tem uma metodologia totalmente voltada para o usuário e busca responder demandas compreendendo questões que são psicológicas, da saúde, segurança, conforto e estética. Dentro do design de ambientes, a gente trabalha muito com arranjos espaciais, que são a forma que mobiliários e equipamentos são distribuídos dentro de um local. Isso vai compreender, né, a segurança, conforto, autonomia, privacidade, como contatos sociais acontecem ali dentro, e cada forma de organização, ela transmite uma intenção, tem valores e também entende como vão funcionar os relacionamentos e as atividades que vão acontecer ali dentro. Para a gente pensar nos arranjos espaciais das escolas, a gente pensa em três elementos principais, que são as estruturas fixas, que é a arquitetura mesmo, as paredes, como são divididas as salas de aulas, as quadras e os outros espaços. As estruturas semifixas, que são os mobiliários, mesas e carteiras, mesas dos professores, o quadro, e as estruturas móveis, que são elementos que fazem sim parte do espaço, também fazem parte das ações pedagógicas, que são cadernos, lápis de cor, massa de modelar, todos os outros elementos que variam e podem ser usados dentro da sala de aula. E dentro da sala de aula, se a gente quer que aconteçam tarefas e atividades que são inovadoras, a gente tem que inovar também nessas possibilidades de espaço. A gente entende que tem algumas disposições físicas do espaço que elas só permitem determinadas metodologias. Então, se a gente quer ampliar essas metodologias, a gente quer trazer abordagens inclusivas, a gente tem que pensar nesse espaço para ele ser inclusivo também. Sobre os arranjos espaciais para pessoas surdas. A gente tem um estudo chamado Diff Space, que é espaço para surdos, que contempla algumas das relações do surdo com o espaço. A gente entende, né, que a experiência dos surdos, ela acontece principalmente com a exploração dos sentidos da visão e do tato, e como os espaços são feitos principalmente por ouvintes e para ouvintes, muito disso não é levado em consideração. Por exemplo, como a comunicação ela é gestual e visual, então a gente precisa de um espaço para gesticular e para visualizar o outro gesticulando, a gente precisa de corredores maiores, a gente precisa que não tenha barreiras nos espaços para conseguir visualizar tudo. A iluminação tem que ser muito eficiente, o contraste para conseguir, né, visualizar esses gestos tem que acontecer muito bem, e vários outros aspectos. Agora, já fazendo um paralelo entre o design e a educação básica, a gente entende que os problemas de design eles estão bem relacionados à vida cotidiana e por isso a gente consegue sim auxiliar os alunos na resolução de problemas. O design também sustenta um modelo de pensamento que é construtivo e que isso vem bem sido negligenciado dentro das escolas, mas a infância é um período ideal para o desenvolvimento dessas ações de operações que são mais concretas. E o design também trabalha muito com a comunicação e o não verbal, e com mapeamento cognitivo, uso de imagens e códigos. E isso pode favorecer o desenvolvimento da educação não verbal da criança também. A gente tem o design instrucional, que é o planejamento do ensino e aprendizagem, e isso vai englobar atividades, materiais didáticos, sistemas de avaliação, de estratégias, metodologias de ensino. E a gente tem o design thinking, né, que nada mais é do que integrar o que a gente já faz, buscando alcançar resultados que conectam os pontos de vista econômicos, humanos e tecnológicos e trazer essas ferramentas para aplicar numa amplitude maior de problemas, entre eles a educação, né? E aí, fazendo um paralelo das etapas do design thinking e do design instrucional, que são basicamente as etapas do design mesmo, da nossa metodologia, a gente tem como primeira etapa no design thinking a descoberta e a interpretação, e no design instrucional a análise, que é a etapa de briefing, da gente entender a demanda, visualizar as nossas possibilidades de atuação. Depois a gente tem a ideação no design thinking, no design instrucional é design e desenvolvimento, que é a etapa de criação, de brainstorm, de ver as possibilidades, de buscar respostas e soluções. Depois a gente tem experimentação e implementação, que é a fase de mock-up, de validar o projeto, de começar, de fazer acontecer mesmo.
E depois a gente tem a evolução e avaliação, é entender se isso foi positivo, onde consegue melhorar para estar realizando novamente. As abordagens da educação para pessoas com deficiência, a gente tem 3 abordagens que aconteceram assim principalmente. A primeira é a educação especial, que não tinha muito um foco numa atividade acadêmica, né? As pessoas com deficiência, elas ficavam sozinhas sem ter relação com pessoas sem deficiência, além de médicos, e não tinha muita expectativa nessa evolução do aluno em uma cultura formal, assim. E aí entendeu que seria bem relevante colocar esses alunos com deficiência dentro das escolas regulares, e aí a gente tem a abordagem integrativa. Mas esses alunos estavam em sala de aula, mas eles não tinham as mesmas condições, não tinham os mesmos métodos de avaliação, não realizavam as mesmas atividades, então não estava sendo eficiente. E agora a gente tem a educação inclusiva, que tem como objetivo aumentar a participação dos estudantes, reestruturar as práticas na comunidade escolar e pretender a diversidade de alunos. E aí, o meu estudo de caso foi numa escola pública aqui de Belo Horizonte, né? As escolas públicas têm que receber todos os alunos com deficiência, tem que ter um profissional de apoio para atender as necessidades específicas desses alunos, e tem umas escolas que recebem mais alunos com deficiência, né? Essa escola, ela tinha pelo menos um aluno com deficiência em cada uma das turmas, e tinha uma turma exclusiva só com alunos surdos também. E eles participavam com alunos ouvintes nesse sistema da escola integrada, em outro turno. No meu estudo de casa, eu fiz observação participante, participei das aulas com eles, dos horários de intervalo, e fiz entrevistas semi-estruturadas com os profissionais que estavam diretamente associados a esses alunos, que era uma professora auxiliar, esse profissional do apoio, que faz um apoio mesmo à professora para não ter que interromper a aula, auxilia a levar no banheiro, na hora da alimentação, e uma instrutora surda, que ela não precisa necessariamente ter uma formação na educação, é uma profissional da comunidade surda, que ela vem trazer vivência, trazer a Libras mesmo, pela uma visão de uma pessoa não ouvinte. E aí eu fiz uma análise de conteúdo e dividi isso em categorias, pensando na atuação, o desenvolvimento dos alunos, o ambiente, os métodos e recursos utilizados e uma avaliação dos sistemas de educação. Na atuação, a gente tem profissionais que têm ensino superior e médio, mas com Libras de um nível básico. Os profissionais de apoio mesmo, eles nem têm obrigação de aprender a Libras. Esse profissional específico, que por ele estar na turma de SUS, ele buscou formação, e com a convivência também, né? Ele melhorou no desenvolvimento dessa segunda língua. No desenvolvimento dos alunos, foi percebido um avanço deles, tanto na relação de educação, no desenvolvimento das matérias escolares, quanto em relacionamento, em autonomia, aprendizagem de Libras. Muitos alunos chegam lá sem saber Libras. Eles chegam muitas vezes na escola num período mais avançado. Então, nessa mesma turma de 5º ano, a gente tinha desde alunos de 12 anos até de 18 anos. E eles têm uma relação muito boa desenvolvendo com outros surdos e também com os alunos ouvintes. Eles têm uma relação muito boa, por exemplo, no intervalo, em que a gente tem só um sinal sonoro, né? Então, eles não são avisados quando encerra o intervalo, quando inicia. E aí, outros alunos ouvintes vêm e comunicam através de gestos, conversam, tem uma relação bem bacana. E o ambiente, dentro da sala de aula, as carteiras são dispostas linearmente, então é bom que ninguém fica na frente do outro, atrapalhando a comunicação, mas isso também só é possível porque é uma turma pequena de 6 alunos. A iluminação, ela é usada como sinalização, professores chamam atenção, piscando o interruptor. Houve uma alteração de cor nas paredes também, era paredes de tijolinhos e agora elas são paredes brancas, e foi percebido pelos profissionais, né, que isso auxiliou na concentração deles. Os métodos e recursos pedagógicos, é tudo voltado para uma compreensão bem visual, tem dinâmicas de assimilação bem literais, assim. Eles trazem vários recursos e materiais didáticos pedagógicos e pensam sempre numa abordagem para crianças surdas
o que é diferente de uma sala de aula com mais pessoas ouvintes, que geralmente não é considerado tanto. E a avaliação é que a qualificação dos profissionais ainda é insuficiente. Mas tem uma situação muito positiva dessa escola inclusiva, e principalmente nessa escola que tem uma turma própria para surdos. Eu consegui perceber bastante a influência do ambiente no desenvolvimento escolar, isso acontecendo diretamente, e também por meio da interferência em como os conteúdos didáticos são expostos, né? Percebi que as estruturas rígidas devem ser evitadas. A iluminação, o projeto Minotec tem que ser bem pensado, porque a iluminação ela é usada como estímulo, ela facilita a comunicação, ela também é usada como sinalização. Você tem que fazer uma análise muito adequada do uso de cores e como que a gente pode participar, né, nas soluções metodológicas, como através do design instrucional e do design thinking. O processo de inclusão de crianças surdas, ele é altamente necessário, principalmente nesses primeiros anos de vida e na escola, que é esse primeiro ambiente de contato social externo, né, para além da família. E é uma oportunidade muito grande da gente, como design, de intervir, repensando isso, repensando espaços e a gente ampliar, né, nosso escopo de atuação, entender como a gente pode fazer parte de outros meios. E eu quero finalizar com uma citação que foi bem importante, assim, para mim linkar o design e a educação e ver realmente como isso é forte, que é do Edgar Morin, que diz: o saber não nos torna melhores nem mais felizes, mas a educação pode nos ajudar a nos tornarmos melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética de nossas vidas. Então, gente, é isso. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Obrigada ao R também por eu poder participar. E se vocês quiserem ampliar a discussão sobre isso ou ter acesso também à minha monografia na íntegra, é só entrar em contato.